Olá, pessoal. Hoje eu trago aqui para vocês alguns pontos que eu estou enfatizando na disciplina de estatística para a prova da Embrapa. Pode ser que alguém considere esses assuntos muito simples e tal, mas realmente eu estou indo mais no básico, tá? Então, para quem está meio perdido, não teve tempo de estudar estatística de maneira aprofundada, aqui vão alguns tópicos bem básicos, mas que eu acho que não dá para ir para a prova sem sabê-los. A gente começa aqui com média simples. O que que é a média simples? Média simples é você simplesmente pegar o somatório dos elementos, de cada elemento. Nesse caso aqui nós temos três elementos. Cada elemento com um número aqui, você soma 8, 7, 9, divide por 3, dá 8. Então você tem a média 8. É interessante a gente saber que tem a média ponderada, aquela que trabalha com pesos. Então vamos supor uma prova com peso 2, né, uma disciplina, outra disciplina com peso 3, outra disciplina com peso 5. Simplesmente você faz aqui a multiplicação do peso pela nota, soma eles, divide pelo total de pesos, nesse caso, e você tem a média ponderada. É interessante considerar essa parte de intervalos aqui também. Então, a gente tem, por exemplo, a gente pode ter dados, a questão pode trazer dados acerca de intervalos. Então, 10, 20, 20, 30, 30, 40. É interessante achar o ponto médio. Então, você acha o ponto médio de cada classe e depois você soma o resultado de cada ponto médio, aqui M1, M2, M3, divide pelo total de classes e aí você tem um ponto médio das classes. Ponto médio das classes. A questão pode querer complicar um pouquinho mais, trazendo uma parte de frequência. Então é importante que a gente multiplique a frequência pelo ponto médio, né? E aí a gente soma depois cada um, como foi feito lá na ponderada, né? Só que aqui você multiplicava pelo valor, que já foi dado. Aqui a gente, no outro caso aqui da ponderada com frequência, com classes, né? Aí a gente vai multiplicar pelo ponto médio. Aí vai achar aqui novos valores, vai somar, dividir pelo total de frequência aqui, não mais pelo total de classes, aqui a gente vai dividir pelo total de frequência, ou peso, né? Quando a gente tem esses pesos, a gente divide pelo total de pesos, né? E quando a gente não tem, a gente divide pelo total de classes ou de elementos. Outro ponto muito importante, mediana. Mediana você ordena do menor para o maior, pega o termo do meio, ou do maior para o menor, também pode ser, mas você pega o termo do meio, bem o do meio, que divide 50% para lá e 50% para o outro lado. Então, esse exemplo número 1, 73915, você ordena 13579 e pega o termo do meio, é 5. É isso com um número ímpar, com um número par você vai fazer a média desses dois, 4 e 6 dá 5. Então, por isso que a mediana desses dados aqui é 5, porque é feita uma média dos termos centrais. Isso quando é par. Quando é ímpar, você já vai direto no termo central. Outro ponto que eu vejo bastante Sebrasp cobrando, quartis. Então tem que, claro que tem todo um estudo, né, mais avançado sobre isso. Eu vou falar aqui do basicão para não chegar lá tão perdido, porque eu já vi que tem questões ali, na maioria delas, tá? Não se exige muito cálculo. Às vezes é só uma questão interpretativa. Vejam aqui, quartis. Qual é o lance aqui dos quartis? Q1, Q2, Q3. É como se você divide o Q1, ele divide 25 para baixo, o menores ali, é como se você pegasse um quarto, né? O Q2, você divide meio a meio, que daí vai coincidir com a mediana, por isso que é importante aqui tratar da mediana. E o Q3, ele pega lá o 3 quartos, né? É 75%. Então é como se você tivesse, vou desenhar aqui embaixo, se tivesse uma régua, e aí você tem aqui o meio, que é o Q2. Aí você tem aqui o 1 quinto, que é um quarto, que é o Q1. E você tem aqui o 3 quartos, que é o Q3. É como se você para você saber o que que vem antes do Q2, antes do Q1 e antes do Q3. Você consegue ver uma concentração de dados a partir desses quartis. Então, olha que interessante agora um exemplo aqui com dados numéricos. A gente tem essa sequência 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Aí a gente vai, já vamos pegar aqui ó, a mediana, que é o Q2. Pegar o meião aqui. Qual é o meião? Já está ordenado. O meião aqui é 9. Aí a gente fica 3 para um lado, 3 para o outro. Beleza. Eu quero pegar agora o Q1. Se ficou 3 para um lado aqui, ó, o Q1 é a mediana desse ramo da esquerda aqui, certo? Assim como o Q3 é a mediana do ramo aqui da direita, ó, então vai ser o 13. Então a gente fica com o termão central aqui 9, a gente tem Q1 5 e Q3 o 13. A gente falou ali de uma maneira mais interpretativa, mas também a gente pode calcular aqui os quartis com as fórmulas, né? Então a gente vai usar n mais 1 dividido por 4, ou por 2, ou vai fazer 3 quartos, né? Vai depender do quartil que você está calculando. Vamos fazer aqui o cálculo do Q1. É n mais 1 dividido por 4. Por que dividido por 4? Porque é 25%, né? Então é um quarto. Então você faz n mais 1 vezes um quarto. Tá? Vai dar 8 dividido por 4, que vai dar 2. Esse 2, ele representa a posição. Então é o número da segunda posição. Qual é o número da segunda posição? É o 5. Por isso que Q1 é o 5. Vamos pegar aqui. O Q1 é o 5. Tá? Ele é a mediana da primeira metade. A metade é 9. E se a gente quiser calcular lá pela fórmula, o Q3 é o 3 quartos. Por quê? Porque 3 quartos é igual a 75%, certo? Então a gente vai fazer 3 quartos de n mais 1. A gente sabe que é 8 vezes 3 dividido por 4, que
vai dar 6. É o sexto elemento. E onde é que está esse sexto elemento? Um, 2, 3, 4, 5, 6. É o 13. É o 13, como a gente tinha visto. Então a gente pode simplesmente fazer daquele jeito, divide no meio, pega essa mediana, a gente já tem aqui, a gente já tem aqui Q1, Q2 e Q3, né? Aqui um block spot, alguma coisa assim, sei lá. Mas é só representando que aqui a gente tem os limites, né? O limite inferior e o superior aqui. Então a gente tem o 3 e o 15, como nosso exemplo. A gente tem a mediana que é o 9. Deixa eu apagar aqui agora, vamos lá de novo, ó. Bases, 3 e 15, certo? Mediana, 9. A gente tem aqui, esse aqui é o nosso Q1, que é o 5. E aqui a gente tem o nosso Q3, que é o 15, é o 13, tá? E aqui o meinho aqui é o Q2, mediana, 9. Esse é o desenho que dá para fazer aí com quartis. Esse outro ponto aqui também eu acho que é importante saber. A fórmula também, tudo bem, mas eu vi que muitas questões é mais interpretativa. Então eu não vou aqui ficar explicando fórmula, eu vou só explicar o que que representa isso aqui. A variância seria algo assim: você tem aqui uma média, né? Uma média que seria, sei lá, 5. Mas você tem muitos dados fora dos 5, longe dos 5. Você tem dado que é 8, dado que é 9, você tem dado que é um, dado que é 2. Mas a média é 5. Talvez por ela ser, ter muitos valores aqui, mas existe uma dispersão. Então representa isso, é essa dispersão. Por exemplo, nesse caso, representando aqui o grau de dispersão, né, que ela pode ser dada ali como a variância ou o desvio padrão, eles representam a mesma coisa, a diferença é que um fica no quadrado e o outro você tira o quadrado. Eu pesquisei, parece que isso aqui facilita os cálculos e esse a interpretação. Então, desvio padrão, variância ou desvio padrão, é bom sempre falar nessa ordem, variância e desvio padrão, para que a gente lembre que esse aqui é o que fica ao quadrado. Então a gente tem, só representando pra vocês. Vamos supor que eu tenho os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e eu só malhei, só fui pra academia na sexta. Gastei 1.200 calorias aqui. Se a gente fizer uma média da semana, a pessoa pergunta pra você, quanto você queima por dia? Eu queimo 171 por dia. Mas não foi isso que aconteceu. Você tem uma média semanal de 171. Ok, essa é a média. Mas se você for, mas olha a dispersão. Zero na segunda, zero na terça, zero na quarta, zero na quinta, zero no sábado, tal, tal. Na verdade, os demais valores, os demais dias estão bem longe da média. Eles são zero. Esse valor, por ser alto, né, ele puxou a média para cima, 171, mas a gente nota que há uma grande variação em relação à média. Variância e desvio padrão representam essa mesma coisa, essa discrepância da média, né, essa dispersão dos dados da média. E a diferença entre eles aqui em termos de cálculos é que um fica no quadrado e o outro você tira a raiz. Outro ponto que eu vejo ali a banca cobrar bastante é essa parte de distribuição de probabilidade. Então a gente tem as discretas e contínuas. A gente tem que primeiro saber que a contínua pode assumir qualquer valor dentro do intervalo. Então você tem um intervalo aqui de 1 a 0, e ela pode assumir qualquer valor, 1, nananana. Essa é a contínua, né? Por isso contínua, como se fosse infinitos valores dentro de um espaço. Já a discreta, não, é aquela que você conta. 1, 2, 3, tem valores fixos aqui, você não anda entre eles, não é 1,5. Ou é 1 ou é 2. Você pode até botar 1,5, mas daí não tem 1,51, 2. Então, a discreta, ela esconde, vamos dizer assim, os intervalos, né? Entre um e 2 você não percebe o que tem. A contínua não, a contínua ela leva em consideração cada valorzinho. Aí dentro aqui de cada distribuição, a gente vai ter que então saber o que que é discreta e o que que é contínua. Beleza, tem questão que já trabalha só em cima disso. Aí depois tem que saber também que a binomial, tem os tipos aqui, né? Binomial, Poisson, geométrica e hipergeométrica. Tem que saber que isso aqui é discreta. Beleza. E depois tem que saber o que que é cada uma. Tem questões que já trabalham só sobre isso. Esse cada uma é, no caso aqui, onde se aplica. As questões normalmente fazem assim, elas vão contar um caso e vão dizer, aplica geométrica, aplica Poisson, hipergeométrica. O que que eu fiz aqui? Eu botei o exemplo e o que que é, né? E mais um exemplinho aqui que pode vir na questão. Então, se a questão vier com um número de vezes que é certa, porque a binomial, eu gosto de tratar com esse lance do bi aqui, né? Bi é 2, né? Então é um ou zero, né? Um ou outro. Então, conta o número de sucesso ou fracasso em um número fixo de tentativas, tá? Essa é o binomial. Vamos dizer, número de vezes que o aluno acerta uma questão. Então, tá contando ali acerto ou erro. O Poisson aqui, eles tratam com a questão de algo meio aleatório, ou evento raro, algo assim. Eles sempre dão um exemplo de clientes chegando, né? Número de clientes chegando, algo assim. Você não sabe ao certo quando que vai chegar, né? Aí você conta um evento ali aleatório, raro, num intervalo fixo. Esse é Poisson. A geométrica aqui, deixa eu lembrar de uma escada, por conta da figura geométrica. Ele vai falar de números de tentativas até o sucesso, tá? Geométrica é isso. Aí depois tem hipergeométrica. Ela vai falar sobre sem reposição. Essa questão aqui, probabilidade, tirar 3 bolas de uma urna com 10 vermelhas e 20 azuis. Se não
não faz a reposição. Quando fala desse lance de tirar a bola e tal, alguma coisa assim, de tira e não repõe, a gente está indo da hipergeométrica. Geométrica ali, quantas vezes até o sucesso. Aqui no intervalo fixo, binomial, sucesso ou fracasso. Na parte aqui das contínuas, daí a gente tem a normal, que é, se eu não me engano, até ela é normalzinha assim, uma curva bem distribuída. Então, fenômenos naturais, erros de medição. Aqui a gente tem a altura de pessoas, nota de um teste, tá? Essa é a normal. A gente tem a exponencial, ela vai falar de tempo até um evento. Tá? A gente está em contínuas, lembrem? Tempo até um evento, a altura das pessoas, né? Então, exponencial, tempo até um evento. Pode ter até um sucesso ou até um fracasso. Tempo até um evento. Depois tem uniforme contínua. Todos os valores dentro de um intervalo têm a mesma chance de serem escolhidos. Que quadrado, testes estatísticos, investigação, relação entre resultados. Eu deixei aqui mais uns reforços sobre isso, né? Pegando aqui, fazendo associação com os casos. Depois eu vou deixar esse material aqui no link. Aí vocês deem mais uma olhadinha. Isso aqui é aquele para passar o olho antes do dia da prova, né? Outro caso que eu acho que a gente não pode deixar de saber é tipos de amostragem. Então a gente tem simples, estratificada, sistemática, conglomerado, conveniente por julgamento. Basicamente essas que são cobradas. A aleatória aqui simples não tem critério específico. Estratificada você divide em grupos homogêneos e depois faz uma amostra proporcional. Sistemática você escolhe um valor e depois vai fixo com esse valor, vai tirando fixo. Tá? Essa é a sistemática segue essa dinâmica de intervalos fixos. A gente tem conglomerados, você vai separar aqui conglomerados e depois vai escolher conglomerados inteiros. Conveniente, facilidade de acesso, julgamento intencional. Conceitos bem básicos, população é tudo, amostra é uma parte, e ciência é quando você faz com todos. E aqui também saber o que que é determinístico e aleatório, experimentos determinísticos ou aleatórios. Já vi questão cobrando só essa parte, assim, ó, sempre produz o mesmo resultado, sem variação, o caso de determinístico, e a gente tem aqui o aleatório que tem, pode ter resultados diferentes a cada evento, a cada experimento. Então, por exemplo, aqui a água ferve sempre a 100 graus, então é determinístico. Já aleatório é jogar os dados. Aí dentro aqui de cada distribuição, a gente vai ter que então saber o que que é discreta e o que que é contínua. Beleza, tem questão que já trabalha só em cima disso. Aí depois tem que saber também que a binomial, tem os tipos aqui, né? Binomial, Poisson, geométrica e hipergeométrica. Tem que saber que isso aqui é discreta. Beleza. E depois tem que saber o que que é cada uma. Tem questões que já trabalham só sobre isso. Esse cada uma é, no caso aqui, onde se aplica. As questões normalmente fazem assim, elas vão contar um caso e vão dizer, aplica geométrica, aplica Poisson, hipergeométrica. O que que eu fiz aqui? Eu botei o exemplo e o que que é, né? E mais um exemplinho aqui que pode vir na questão. Então, se a questão vier com um número de vezes que acerta, porque a binomial, eu gosto de tratar com esse lance do bi aqui, né? Bi é 2, né? Então é um ou zero, né? Um ou outro. Então, conta o número de sucesso ou fracasso em um número fixo de tentativas, tá? Essa é o binomial. Vamos dizer, número de vezes que o aluno acerta uma questão. Então, tá contando ali acerto ou erro. O Poisson aqui, eles tratam com a questão de algo meio aleatório, ou evento raro, algo assim. Eles sempre dão um exemplo de clientes chegando, né? Número de clientes chegando, algo assim. Você não sabe ao certo quando que vai chegar, né? Aí você conta um evento ali aleatório, raro, no intervalo fixo. Esse é Poisson. A geométrica aqui, deixa eu lembrar de uma escada, por conta da figura geométrica. Ele vai falar de números de tentativas até o sucesso, tá? Geométrica é isso. Aí depois tem hipergeométrica. Ela vai falar sobre sem reposição. Essa questão aqui, probabilidade de tirar 3 bolas de uma urna com 10 vermelhas e 20 azuis. Se não faz a reposição, quando fala desse lance de tirar a bola e tal, alguma coisa assim, de tira e não repõe, a gente está indo da hipergeométrica. Geométrica ali, quantas vezes até o sucesso. Aqui no intervalo fixo, binomial, sucesso ou fracasso. Na parte aqui das contínuas, daí a gente tem a normal, que é, se eu não me engano, até ela é normalzinho assim, uma curva bem distribuída. Então, fenômenos naturais, erros de medição. Aqui a gente tem a altura de pessoas, nota de um teste, tá? Essa é a normal. A gente tem a exponencial, ela vai falar de tempo até um evento. Tá? A gente está em contínuas, lembrem? Tempo até um evento, a altura das pessoas, né? Então, exponencial, tempo até um evento. Pode ter até um sucesso ou até um fracasso. Tempo até um evento. Depois tem uniforme contínua. Todos os valores dentro de um intervalo têm a mesma chance de serem escolhidos. Que quadrado, testes estatísticos, investigação, relação entre resultados. Eu deixei aqui mais uns reforços sobre isso, né? Pegando aqui, fazendo associação com os casos. Depois eu vou deixar esse material aqui no link. Aí vocês deem mais uma olhadinha. Isso aqui é aquele para passar o olho antes do dia da prova, né? Outro caso que eu acho que a gente não pode deixar de saber é tipos de amostragem. Então a gente tem simples, estratificada, sistemática, conglomerado, conveniente por julgamento. Basicamente essas que são cobradas. A aleatória aqui simples não tem critério específico. Estratificada você divide em grupos homogêneos e depois faz uma amostra proporcional. Sistemática você escolhe um valor e depois vai fixo com esse valor, vai tirando fixo.
essa sistemática, segue essa dinâmica de intervalos fixos. A gente tem conglomerados, você vai separar aqui conglomerados e depois vai escolher conglomerados inteiros. Conveniente, facilidade de acesso, julgamento intencional. Conceitos bem básicos, população é tudo, amostra é uma parte, e censo é quando você faz com todos. E aqui também saber o que que é determinístico e aleatório, experimentos determinísticos ou aleatórios. Já vi que estão cobrando só essa parte, assim, ó, sempre produz o mesmo resultado, sem variação, o caso de determinístico, e a gente tem aqui o aleatório que tem, pode ter resultados diferentes a cada evento, cada experimento. Então, por exemplo, aqui a água ferve sempre a 100 graus, então é determinístico. Já aleatório é jogar os dados. Pessoal, aqui mostrando para vocês uma questão 2024 Sebrasp, ela vai falar assim, ó, um levantamento amostral será realizado por amostragem aleatória estratificada. 5 estratos, o tamanho aqui 170 é o tamanho da amostra. Aí a gente verifica na tabela tamanho da amostra, né, aqui o tudo, né, população de 1.700, então a gente vê que foi tirado aqui um- uma amostra, né, de cada extrato. E é justamente isso que a questão está falando. Será efetuada uma amostragem aleatória simples dentro de cada extrato? Sim. Certo, certo. Sim. Por quê? Porque a gente, por um, por uma amostragem aleatória simples, a gente tira esses 10. Por exemplo, um sorteio e tal, não tem nenhum outro critério específico. Então, tem aqui cada extrato, 1, 2, 3, 4, 5, e de cada extrato, a gente, por a amostragem aleatória simples, a gente tira uma amostra para trabalhar em cima dela. Pessoal, aqui, olhem, fala que cada extrato, ainda no mesmo exercício, corresponde a uma unidade amostral. Tá errado, né? Cada extrato não é uma unidade amostral. A unidade amostral está aqui, ó, tamanho da amostra, o 10, o 20, o 40, o 50. Esse extrato aqui é o extrato, não é a unidade amostral. A unidade amostral é cada. Aqui fala sobre o que. Não está falando se é pessoa e tal, enfim. Vamos supor que fosse pessoas aqui, né? 10 são essas 10 pessoas, 20, 40. Pessoal, vejam que aqui a gente tem uma outra questão, vai falar assim, ó, anos de serviço e a quantidade de pessoas que tá naquele, que tem aquela quantidade, né? Então, temos 40 pessoas com 5 anos, 8 com 10, 18 com 15, 20 com 20, 14 com 25. Aí a questão quer saber assim, ó, a média tempo de serviço de todo mundo. Se fosse fazer uma geral, assim, uma média aqui da população total, quanto que eles têm de serviço, né? A gente vê que tem um número aqui que puxa bem para baixo, né? A gente tem 40 com 5 anos, né? Então, pode ser que, vamos dividir aqui de 5 a 25, a gente teria aqui um 15 aqui no meio, a gente já consegue perceber que de repente pode ser puxado para baixo de 15, né? Aí é legal a gente contar aqui, né? 40 com 8 com 18. Vamos contar esses, ó, tem 48 para baixo e 34 para cima, certo? Além do 15 aqui, né? A gente já consegue de forma interpretativa ver que talvez essa média total vá para baixo de 15. Mas vamos fazer os cálculos para ver. Estava aqui fazendo, pessoal, o que que a gente teve que fazer? Alguns cálculos, teve só dois aqui que era um pouquinho mais complexo, que é o 14 vezes 25 e o 18 vezes 15, o resto não precisava nem dá pra fazer de cabeça, né? E daí o que que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que fazer a multiplicação, né? Das frequências com os valores. Então, 5 vezes 40, 10 vezes 8, 15 vezes 8, nananã, soma todos esses valores, né? Vai dar 1.300. Seria como se a gente estivesse somando os anos de todo mundo, 1.300 anos trabalhados já nessa empresa, né? Mas qual a média? Então, a gente pega o 1.300 e divide pelo total de pessoas que a gente está falando. A gente pegou o totalzão de todo mundo e dividiu por todo mundo, pelas frequências. Então, 1.300 dividido por 100 dá 13. E confirma a nossa interpretação de que a média foi para baixo, porque tem mais valores puxando em direção ao 5 do que valores puxando em direção ao 25. Aqui até essa interpretação deu certo, porque os valores eles são simétricos, né? Você vê que é 5 para cá, 5 para cá, 10 para lá, 10 para lá, né? Então até que deu, baixou legal, 13, talvez até proporcionalmente a essa diferença entre 48 e 34. De repente esse 3 aqui, esse 2, né, que foi diminuído do 15, pode estar relacionado com essa diferença. Mas é isso, a gente tem como alternativa aqui, então, a letra E. Essa questão eu achei bem interessante, ela vai abordar aquela parte lá de desvio padrão, variância, a gente já deu uma olhada sobre isso, né? Então a gente sabe que representa essa variância, esse desvio padrão, representa aqui a dispersão em relação à média. Então a gente fala aqui que tem um gráfico aqui de distribuição e tal, e são 16 elementos, e ele está falando que o desvio amostral é superior desvio padrão é superior a 2. O que que a gente consegue já visualizar aqui? Desvio padrão, primeiro a gente acha a variância, né? Depois o desvio padrão. O desvio padrão e a variância representam a dispersão, né, da concentração, de uma suposta concentração de dados. E aqui a gente consegue ver, são 16, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem 11 aqui. 11 no 2. Representa que há uma concentração. Então não há muito desvio padrão nem muita variância. Isso já nos inclina, se for, não estou sem tempo, não dá para calcular. Eu chutaria aqui errado, tá? E, inclusive, é a resposta. É errado, não é superior a 2. Porque eu já consigo ver que
tem uma concentração. Né? Se ele quisesse avacalhar aqui, botar tipo um 7 assim, aí a gente já tinha mais certeza da. Só que 2 ainda é um valor pequeno, né? Não dá pra saber se. Esse 2 aqui não tem nada a ver com esse 2 aqui, tá? É que é só representando aqui porque pode ser um, pode ser zero. E, por exemplo, se o desvio padrão for zero, significa que não houve espalhamento ali em relação à média. Então, mas se eu quisesse calcular, como é que a gente vai fazer? A gente primeiro acha a média normal. Então a gente vai fazer aqui 2 vezes zero lá do começo. Mais um, mais 11 vezes 2, mais 3 vezes um, mais 6. Vou botar aqui no cantinho. Então, a gente tem 0, 1, 22 aqui, 3 e 6 aqui dá 9, 10 e 32. A gente tem 32, o somatório, né? Tipo, 2 vezes 0, 1 vezes 1, 11 vezes o número 2. Somando aqui a quantidade de pontinhos pelo seu valor na escala, deu 32, dividido pelos 16 pontinhos, né? Então a gente tem uma média de 2. Vejam que a média realmente foi 2. Isso aconteceu porque é considerado número 0, né? O 0 puxa para baixo, então o 6 e o 3 puxa para cima, mas o 0 e o 1 puxa para baixo, e daí no fim fica aqui mesmo no 2, né? Beleza, a gente já tem a média normal. Agora, para ir em direção à variância, a gente vai calcular o quanto que cada um se distanciou da média, dividido por n menos 1, 16 menos 1. Vou fazer aqui, ó. Então a gente tem duas vezes o zero, que é essa os dois primeiros pontinhos, menos quantos que eles se distanciaram da média, né? Então zero menos 2, porque eles têm zero e a média é 2, a gente vai levar ao quadrado. Mas vamos fazer isso para o 1 também. Então 1 só tem uma bolotinha ali, né? Então é 1, não precisa nem botar o número na frente. Menos 2 ao quadrado. Depois a gente tem aqui, ó, zero, né? Porque aqui não, o 2 não se distanciou, então a gente não houve desvio zero, né? Depois a gente tem 3 menos 2 elevado ao quadrado, mais 6 menos 2 elevado ao quadrado. Vamos lá. Aqui, 2 vezes 4, 8. Aqui, 1. Depois zero, depois 1 e depois 16. Dá 17, 18, 26. Seria isso? Vamos confirmar. Isso, é esse mesmo valor. Então percebam que em cima ali a gente vai ter 26, né? Embaixo a gente vai dividir por n menos 1, que é 15, nesse caso. Aqui a gente já consegue ver que é menor que 2, né? Menor que 2, porque para ser 2, para ser pelo menos 2, tinha que ser 30 aqui em cima, né? Então aqui vai ser 1, alguma coisa. Já consigo ver que a questão está errada, porque depois eu ainda ia ter que tirar a raiz ainda, né? Então, eu ia tirar a raiz desse número que vai dar aqui, 26 dividido por 15, ia estar aqui dentro. Provável que ficasse menor ainda. Pessoal, aqui misturando um pouco de probabilidade condicional e também com conglomerados. Como eu disse lá no começo do vídeo, muitas coisas eu não falei e talvez até traga um outro ponto, assim, em outro vídeo, um short. Por exemplo, tem lá sobre variáveis aleatórias, né? Então, eu vi algumas questões um pouco mais complicadas, não quis investir muito nelas, não. Aqui uma um pouco diferente, mas nada tão complexo. Fala assim, sabendo que o 12 se encontra na amostra, é correto afirmar que a probabilidade de seleção do elemento 9 é igual a 1. Essa questão é um pouco confusa, assim, até eu não soube, não entendi ela muito bem, mas fala assim, ó, diz o professor que ele quis dizer assim, ó, se eu sei que o 12 tá, é verdade que o 9 também tá? Né? Qual é a probabilidade do 9 também tá? É 100%, é 1, né? Eu achei que era a probabilidade de escolher o 9, né? Sabendo que o 12 tá, de repente seria aqui, sei lá, um 25%, né? Já que tem 4 elementos. Mas não, eu acho que a questão quis dizer, sabendo que o 12 tá, então qual é a probabilidade do 9 também tá, né? Então, 100%, seria algo nesse sentido. Uma questão 2024 para auditor, né? Então eu percebi também que às vezes algumas questões tem que ver ali o cargo que é, né? Porque às vezes é estatístico, daí é bem mais puxado. Então a gente tem que ficar atento ao nível que provavelmente pode vir para nós. Obrigado aí por terem assistido. Espero que. É um conteúdo bem simples, né? Bem tranquilo, mas espero que de alguma forma aí ajude na prova pra gente. Valeu, um abraço e até a próxima.